O segundo princípio, esse é o mais famoso, que é o princípio da correspondência, que diz que o que está em cima é como o que está embaixo. O que é em cima são os demais planos. É isso que ela acabou de falar. É em vigília no físico, eu vou fazer isso, tenho que pagar uma conta, vou pegar o Uber, vou pagar tal coisa, pôr gasolina no carro, trabalhar. Quando o físico dela está desligado, ela viveu a mesma coisa no demais plano. É o que está em cima como o que está embaixo. No plano físico, no plano mental, no plano astral. É semelhante, não é igual. Aqui a tabelinha dos planos que já foi mostrado, tem na apostila. Aperta aqui o tempo. Gente, presta atenção no seguinte. Em outras palavras, a formação microscópica humana no nível celular é semelhante à formação das galáxias do próprio universo. É uma expressão desta regra, essa lei, de que o que está embaixo é como, não é igual, é semelhante, é como o que está em cima. O que está em cima, em outros planos, outras dimensões. No caso do que foi falado hoje, se temos estas vestes no todo, então o que nós vivenciamos e experienciamos num plano também tem algo semelhante nos demais. Por isso o princípio do mentalismo, e na mente eu transformar a colher que o físico muda. É transformar tudo, é ter inicialmente o seu processo mental direcionado para aquilo que pode chegar a se refletir no físico, e vice-versa, e assim por diante. Isso aqui é o tal do espectro de camadas que a física explica do nosso universo dentro daquele padrão de moléculas e células. São semelhantes, mas se manifestam em condições e características
experiências diferentes. Isso aqui, todo mundo já ouviu, já viu. Vejam a semelhança de alguns alimentos do cogumelo com a orelha, da cebola com a célula, do tomate. Ah, mas eu ouvi falar que tomate faz bem de coração. A formação do tomate. Ao aipo, que ajuda na recuperação de problemas ósseos. Chá de gengibre é bom para problema estomacal. E essas referências e relações também é uma forma de entender a regra ou o princípio de que o que está dentro é como o que está fora. Não é só o que está em cima, é semelhante ao que está embaixo, em termos de planos. Aqui, para nós, de forma objetiva, fica melhor entendido e aproveitável eu aceitar que o que está dentro é semelhante ao que está fora. Como assim? Vou dar um outro exemplo. A mulher fica grávida a primeira vez. Ela vai para a escola, faz um trajeto até a escola, trabalha na escola todo dia. Aí ela percebeu que tem bastante grávida. Tem a grávida que atravessou a calçada, que está na vizinha, que está entrando na escola. Aumentou a quantidade de grávidas quando ela ficou grávida, ou já tinha essas grávidas antes e ela não via? O Claudinir está sentado ali no fundo, vou pegar de vídeo. O Claudinir quer comprar um carro novo. Ele vai comprar uma versão nova do Corolla. Aí, no caminho dele de casa até o serviço, ele começa a ver bastante Corolla, né? Passou esse Corolla, o outro e outro. Aumentou a quantidade de Corolla, aumentou, ou a mente dele se condicionou, se programou a prestar mais atenção nos Corollas que já existiam. E o quanto isso ocorre no nosso dia a todo o tempo. O que está dentro, o que existe em mim, sendo energizado no plano mental, ele se reflete para fora. Aquele universo que eu mentalizei começa a ser percebido. E isso ocorre a todo tempo. Isso ocorre em casa, quando está as duas irmãs, a mãe e filha. Aí a filha está quietinha lá e ela começa a dedilhar e pensar numa música. Segundos depois, a mãe ou a pessoa que está do lado, o namorado, o amigo, muito próximo, a gente começa a cantar aquela música. O que está dentro acaba se expressando. E aí nós temos diversos e muitos desses exemplos. Aqui, assim como tinha no vídeo, uma foto de células e uma foto da galáxia. Mas já está escrito lá na casa do meu pai, muitas moradas. As muitas moradas são diversos subplanos semelhantes. Ou uma forma de entender que assim na Terra como no céu, assim no físico como no astral, assim dentro do olho, na célula como na galáxia, no universo, no sistema solar. Filme Harry Potter. Harry Potter. Professor, o que é aquilo? Algo que não podemos ajudar. Uma parte de Voldemort enviada para cá para morrer. E onde nós estamos? Eu ia lhe perguntar isso. Onde você diria que estamos? Bom, parece a estação de King's Cross. Mas limpa. E sem todos os trens. King's Cross, é isso mesmo. Isso, como dizem, é a sua viagem. Essa imagem é o local que ele se encontra, a consciência dele, quando ele supostamente está em coma, e a consciência dele se encontra com o antigo professor diretor da escola que ele já havia morrido. Então não é um local físico. E eles dialogam. Depois do diálogo, vejam que lugar é esse. Ele pergunta para o professor, que lugar é esse? E o professor fala para ele, você tem que saber. Quem se projetou foi ele, Harry Potter. Se projetou para onde? Para um lugar que o leva do mundo físico, mundo profano, que era a casa dos tios, para um lugar mágico, que para ele era a escola de Hogwarts. Que lugar era esse? O lugar que ele pegava o trem, a estação de trem. Então, no interno, na mente dele, a estação de trem é um local
quando isso ocorreu, o local que ele viu, ou a forma da mente dele entender que ele estava saindo do mundo físico para um mundo diferente, ou mágico na linguagem do filme, era a estação de trem, foi onde ele se encontrou com a consciência, o espírito do professor. Isto é o que está dentro dele, o que faz sentido e significado de um mundo mágico. A estação de trem, foi isso que ele viu. E isso ocorre conosco a todo tempo quando nos deparamos com uma condição ou situação que expressa aquilo que internamente para mim faz sentido. Isso também serviria para explicar todas as mitologias que explicam visões de outro mundo, de como é o meu mundo pós-morte ou antes de nascer. É um padrão mental que mostra algo semelhante. Aquilo que eu entendo e eu aceito que seja daquela forma. Como aplicar esse princípio de o que está dentro é como o que está fora? Se eu conseguir identificar ou reconhecer, entender que algo dentro de mim reconhece ou faz sentido com aquilo que está fora, como que eu vou mudar o mundo? Primeiro eu mudo a mim, as mudanças internas. Mas o externo também tem influência. Está cheio de coach ensinando que para eu organizar a minha vida ou fazer o planejamento que a moça falou, é melhor que eu faça esse planejamento numa mesa organizada, num quarto limpo e arejado, que ele vai render mais do que eu tentar fazer isso num quarto bagunçado, cheio de coisas e objetos que não têm afinidade. A neurociência vai explicar por que todo esse universo que me rodeia, a sala bagunçada, está minando o meu cérebro físico com dados, com informações que ele tem que tentar interpretar. Não, isso não serve, isso para mim não tem a ver. Então você tem uma demanda maior de energia para eliminar os elementos internos daquilo que você se propõe. Só isso já explica o porquê rende mais eu ter um ambiente organizado, seja no computador, no celular, na pasta, na mesa, em casa, no ambiente que eu frequentar. É a correspondência entre o externo e o interno a todo tempo. Me livrar daquilo que pode causar desequilíbrio em mim. Desde a música funk, o trânsito pesado, a bagunça, isso de uma forma geral. O que está dentro é semelhante ao que está fora. Vou cuidar da minha saúde, eu cuido só do físico, eu não cuido do meu emocional, do meu mental. Estamos cansados de ver coisas ou atitudes semelhantes. Nesse sentido, cuidar dos demais corpos tem a ver com o meu desenvolvimento espiritual, que é fazer parte de um grupo que tem o mesmo objetivo. Mas qual grupo? O de cada um, aquele que convém, que se adapta, que se encaixa no padrão mental, espiritual, emocional de cada um. Mas é compartilhar a mesma energia com mais pessoas, o que acaba fortalecimento, essa ligação entre o céu e a terra. E um detalhe que é bastante discutido nas áreas de psicologia e psicanálise é você entender a tal da projeção. O que seria este princípio? O que está dentro é o que está fora. Se eu começo um determinado tempo da vida reconhecer muita ação ou atitude de pessoas com uma determinada característica, por exemplo, a fulano é muito raivoso, está sempre com atitude de raiva, eu vejo raiva na escola, no trânsito, em casa, no jantar de família. Por que eu, no meu conjunto, identifiquei raiva e não outros, ou mais raiva? Até que ponto eu não estou vibrando raiva por isso que eu identifico? Essa é uma leitura e um exercício interno de transformação e reconhecimento que cabe a todos nós que aprendemos que funciona desse jeito. O que está fora é semelhante ao que está dentro ou acima. É a mesma explicação da grávida ter bastante grávidas ou o Claudinei começar a enxergar mais corolla no trânsito do dia a dia. Antes de você entrar na meditação, deixa eu dar um outro exemplo. Deixa eu dar um exemplo de você não perceber. Um dia, numa reunião, ela terminou a reunião e uma reunião comum. E uma pessoa chegou em mim e falou assim:
eu não consegui, eu estava coordenando essa reunião, eu não consegui prestar atenção porque fulano de tal te ofendeu. Fulano, você não viu o jeito que a fulana falou? Eu queria voar nela. Eu falei, não vi, não percebi. Ela falou assim, assim, assim. Eu não vi. Então eu não senti isso por ela. Ah não, então se você sentiu é porque você estava focado nessa ofensa. Eu ouvi o que a pessoa falou. A pessoa discordou do que eu tinha dito, argumentou, eu respondi. Para mim foi tranquilo. Mas para quem estava sentado ao fundo daquela reunião, que essa pessoa é o meu marido, estava sentado ao fundo da minha reunião, daquela reunião, e ouviu, e ele disse que sentiu nela, que estava contestando. Falou assim, você sentiu porque você teve afinidade com o que ela queria dizer pelo lado negativo, mas eu tive afinidade pelo que eu programei para aquela reunião. Não me atrapalhou, não me afetou. Então a gente tem que estar em harmonia mesmo. Aquilo que está dentro, aquilo que está fora, ou que está acima, ou que está embaixo, em harmonia, selecionando. Aí você não percebe. Tá? Então, grandes mestres que peregrinaram pela face da terra, eles não experienciavam o ódio, a inveja. Então, se alguém chegasse e atacasse, eles... Porque, só Jesus perdoa. Não, nós também podemos. Se a gente não se deixar atacar, nós podemos também nem perceber. Fulano está com a pedra, não pegou, tudo bem, vambora, deixa o fulano seguir, né? Então eu me proponho uma energia mental de correspondência com algo superior que eu vou trazer para mim.